Meu nome é Elvis dos Santos. Quem me deu esse nome foi minha mãe. De vez em quando eu via ela ouvindo Elvis, mas eu lembro bastante dela me contando a história de que quando eu nasci, a enfermeira que ajudou no parto disse que eu era cabeludo igual o Elvis. Eu acho que daí veio meu nome. Minha mãe é foda. Eu nasci na cidade de São Bernardo do Campo e cresci na cidade de Santo André. Eu nunca fui muito religioso, mas procurei saber um pouco sobre os dois santos das cidades que fazem parte da minha história. Quando eu era criança, eu imaginava que São Bernardo tinha esse nome por causa da raça de cachorro. E Santo André era só o nome da cidade mesmo. André foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, o primeiro a recrutar apóstolos para o Messias. Santo André nasceu em Betsaída, às margens do lago Genesaré, na Galiléia, e seu irmão era Pedro. São Bernardo, nas pesquisas que eu fiz pela internet, aparece como o caçador de almas e vocações. Era francês. São Bernardo de Claraval. Muito provavelmente a região do ABC foi batizada assim, Santo André, São Bernardo e São Caetano, pela influência católica trazida pelos portugueses. Lá em 1553, o nome da região era Vila de Santo André da Borda do Campo. A ocupação foi feita pelos portugueses junto com alguns indígenas. Seus fundadores oficiais são Martim Afonso e João Ramalho. Eu cresci na vila de João Ramalho. Tenho lembranças boas da infância. Eu costumava correr pelas ruas do bairro atrás de pipa o dia inteiro. Quando conseguia pegar um, depois de correr muito e subir em algumas casas, colocava o pipa no alto. Durava menos de 10 minutos de bicando pipa e a alegria acabava. A minha linha tinha muito remendo de nó. E a linha dos meninos tinha muito cerol. Quando a linha de cerol encontra uma linha sem cerol, já é um problema. Se o cerol encontra um nó, pior ainda, porque ali no nó vai ser o ponto de atrito único, e daí você perde o pipa. O meu pai não me deixava soltar pipa com cerol. Ele atravessava de Santo André até São Bernardo todos os dias de moto para ir trabalhar. E quando a linha de cerol encontra o pescoço de um motoqueiro, é caixão pro motoqueiro. Depois de ouvir isso, eu já não fazia mais questão de cerol. Os meus dias eram assim. Se eu não estava correndo atrás de pipa, eu estava descendo a ladeira num carrinho de rolimã, jogando fubeca, marreta, brincando de mãe da rua, de polícia e ladrão. Era sempre mais divertido ser o ladrão. E era sempre melhor ficar escondido e salvar o mundo no esconde-esconde. Eu passei por muitos momentos bons. Apesar de alguns perrengues, eu fui privilegiado por ter uma família massa. Era difícil enxergar o lado ruim do mundo, mas de vez em quando a realidade fazia questão de apresentar o seu lado amargo por aqui. Era questão de tempo para enxergar, e o tempo voa. Tive um amigo de infância chamado Sete. Não sei qual foi o nome verdadeiro dele.
mas esse era o apelido. Sete foi um rei no Egito. 7 vidas tem um gato, enfim. Sete e eu tínhamos algumas diferenças para além da idade. Eu devia ter 9 e ele 11 anos de idade. Meus pais sempre foram muito presentes, e os dele não. A mãe dele não batia muito bem na cabeça, e o pai era violento e vivia bêbado. A gente era parceiro, sempre pra lá e pra cá. Ele jantava em casa às vezes, estava sempre na rua comigo atrás de pipa. Um dia, nos fundos de casa, tive a brilhante ideia de me pendurar no varal pelo pescoço. Subi no tanque, puxei o varal e fiz a presepada. Talvez seja difícil imaginar a cena, eu mesmo tenho vaga lembrança do episódio. Foi desesperador. Eu não alcançava o chão, comecei a sufocar. Eu lembrei do cerol no pescoço. O Sete percebeu e saiu correndo e gritando por socorro. Minha mãe veio, desesperada, e me tirou de lá. Eu sobrevivi. Perder o ar. Sufocar. Quase morri. Mas o Sete me salvou. Passados mais ou menos 2 anos, o Sete já tinha uns 13 anos de idade, sumiu. Eu perguntava por ele e ninguém me dizia. Até que um dia meu pai me deu a notícia. O Sete foi encontrado no Parque do Pedroso, morto. Mesma região onde tantos outros corpos também foram encontrados. Eu lembro que ficava imaginando o que será que tinha de tão perigoso naquele parque, onde os meninos iam e não voltavam mais. Na época, assim como os nomes dos santos das cidades, o nome da vila também não me despertava curiosidade alguma, era só um nome. Depois de grande fui procurar saber o nome da vila. Eu descobri que João Ramalho foi um cara que apareceu em uma região entre Santos e São Vicente, no ano de 1509. Um náufrago perdido, que pode ter sido expulso da armada de Pedro Álvares Cabral. O cara virou paulista e começou a trabalhar para fazer dinheiro. Comercializava escravos. A vila recebeu o nome desse cara, um escravagista que fundou a cidade. A rua principal daqui é a Estrada Cata Preta. Hoje o nome do bairro é Vila Rica, um contraste com a realidade de muitos que moram aqui, apesar de muitos sonharem com a incansável busca pela riqueza. Mas o importante é que o nome mudou. Não sei quando e quem fez isso, mas aqui mudou. Eu acho que deveria ser proibido homenagear escravagista, mas veja só, ainda hoje temos na cidade uma estátua de João Ramalho, uma estátua de bronze, que em 2019 foi restaurada pela bagatela de R$143 mil. R$143 mil. É dinheiro. No Ferro Velho aqui do lado, o preço do quilo do bronze é comprado por R$21. Quantos quilos tem a estátua? Simbolicamente, ter uma representação em bronze, reformada, de um escravagista, ainda nos dias de hoje, significa a reforma e a manutenção do escravagismo. Para os dias atuais, ainda existe hoje muitas situações de trabalho análogas à escravidão. Existe muita exploração. E eu estou falando mesmo dos ciclos viciosos que cercam a gente. Nós, por exemplo, os motoboy. Além de enfrentar as linhas de cerol, as fechadas que a gente toma nos corredores, os acidentes, ainda tem a exposição à Covid-19. A gente cruza a cidade levando comida em troca de um salário totalmente desproporcional aos riscos. Tem aplicativo aí pagando R$2 por corrida. Isso é empreendedorismo? Não. O nome e sobrenome disso é exploração da crise do desemprego. Isso me faz pensar na prisão a céu aberto que vivemos. Essa falsa sensação de liberdade que também nos escraviza. Nós não somos livres de verdade. Quais são as escolhas que nós temos? Quais foram as escolhas que nos sobraram diante da pandemia? Aqui no Brasil, um carnaval de contradições. A prisão no conforto das casas de alguns privilegiados e a prisão dos boletos,
da fome e da miséria exposta nas ruas todos os dias. Enquanto o mundo vai acabando, a gente segue resistindo, na fila do auxílio emergencial.